Desde os primórdios da civilização, a humanidade se viu cativada por um mistério fundamental: a imortalidade. A ideia de transcender os limites do tempo, de viver para sempre, tem sido o motor de mitos, lendas e da mais profunda busca filosófica. Sonhamos com a fonte da juventude, com elixires da vida eterna, sempre cientes da finitude da nossa própria existência. Mas e se eu dissesse que, enquanto nós, humanos, fantasiamos com a vida eterna, a natureza já a domina em suas formas mais surpreendentes? E se a imortalidade não fosse apenas um mito distante, mas uma realidade já presente, pulsando sob as águas dos oceanos ou escondida em cantos remotos do nosso planeta? Prepare-se para uma jornada que desafiará tudo o que você pensa saber sobre a vida e a morte. Hoje, vamos mergulhar no mundo fascinante de criaturas que parecem rir na cara do tempo, desafiando as leis da biologia que regem a maioria dos seres vivos. Este é o nosso tema. Ela é imortal, 7 animais que desafiam a morte e podem viver para sempre segundo a ciência. Será que a imortalidade é apenas um conto de fadas ou uma verdade inconveniente que a ciência está finalmente desvendando? Imagine uma água-viva, tão pequena e aparentemente frágil, que ao invés de morrer, reverte seu processo de envelhecimento, voltando a ser um bebê e reiniciando seu ciclo de vida, indefinidamente. Sim, ela existe, e é apenas a ponta do iceberg de um universo de fenômenos biológicos que nos deixam de queixo caído. Quando falamos em desafiar a morte, não estamos necessariamente nos referindo à imortalidade biológica no sentido absoluto, como se esses animais fossem indestrutíveis. A imortalidade biológica plena, onde um organismo nunca morre por causas naturais, é um conceito complexo. No entanto, a ciência tem encontrado espécies que exibem longevidade extrema, uma capacidade notável de regeneração que desafia o envelhecimento, ou mecanismos incríveis de sobrevivência em condições que seriam letais para a maioria. Eles nos mostram que o envelhecimento e a morte não são tão inevitáveis quanto pensávamos. Eles possuem estratégias que permitem contornar, adiar ou até mesmo reverter os processos que levam ao fim da vida. Esses seres são verdadeiros laboratórios vivos, oferecendo pistas cruciais sobre os segredos mais profundos da vida. O que eles nos ensinam sobre a reparação de DNA, a regeneração de tecidos e a resistência a doenças como o câncer pode um dia mudar radicalmente nossa própria compreensão sobre a longevidade humana. Eles são a prova de que a vida, em sua infinita criatividade, encontrou maneiras de redefinir o que significa viver para sempre. Neste vídeo, vamos desvendar os mistérios por trás dessas criaturas extraordinárias. Vamos explorar os mecanismos biológicos que as tornam tão únicas e o que a ciência está aprendendo com elas, abrindo novas portas para o futuro da medicina e da biotecnologia. O sonho humano de prolongar a vida, de desafiar o envelhecimento, talvez não esteja tão distante da realidade quanto imaginamos, e a chave para isso pode estar escondida na natureza, bem debaixo dos nossos narizes. Pronto para ter sua mente expandida? Prepare-se para conhecer os verdadeiros mestres da sobrevivência e descobrir como eles nos ensinam que a vida é muito mais resiliente e surpreendente do que poderíamos conceber. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A primeira estrela no nosso panteão de imortais é a fascinante Turritopsis dohrnii, popularmente conhecida como a água-viva imortal. Pequena, translúcida e aparentemente insignificante, esta criatura marinha esconde um dos segredos mais extraordinários da biologia. Quando a maioria dos animais envelhece e morre, a Turritopsis dohrnii tem a capacidade de reverter seu ciclo de vida. Em vez de sucumbir ao fim natural, ela pode se transformar de volta em um pólipo, o estágio juvenil de seu desenvolvimento. Este processo, conhecido como transdiferenciação celular,
permite que suas células adultas se transformem em células de outro tipo, reiniciando o ciclo. É como se uma borboleta, ao invés de morrer, voltasse a ser uma lagarta e depois um ovo, indefinidamente. Essa capacidade única de enganar a morte oferece insights revolucionários para a medicina regenerativa, sugerindo que talvez o envelhecimento não seja um caminho de mão única. Seguindo na nossa jornada, encontramos a hidra, um pequeno invertebrado de água doce que parece desafiar as leis da biologia com sua regeneração quase ilimitada. Se você cortar uma hidra em vários pedaços, cada pedaço tem o potencial de se regenerar em um novo indivíduo completo. É uma capacidade de autorreparação que beira o milagre. A ciência descobriu que a hidra possui uma população constantemente ativa de células-tronco, permitindo-lhe substituir continuamente suas células envelhecidas. Não há um envelhecimento celular aparente, e em condições ideais, uma hidra pode viver indefinidamente. Estudar suas células-tronco pode nos dar chaves importantes para entender como manter a vitalidade celular e evitar a senescência em outros organismos, incluindo nós mesmos. Ainda no reino da regeneração, a planária se destaca. Este plateuminto é um mestre na arte de se reconstruir. Cortada ao meio, ela pode regenerar uma nova cabeça e uma nova cauda, formando dois indivíduos completos. Mas a planária vai além. Se você a cortar em dezenas de pedaços, cada pedaço pode se transformar em um verme completo. Sua plasticidade biológica é impressionante, e o estudo de genes específicos responsáveis por essa capacidade de renovação promete avanços significativos no campo do reparo de tecidos humanos e na compreensão das doenças degenerativas. Agora, prepare-se para um dos seres mais resistentes do planeta, o tardígrado ou ursinho d'água. Este microanimal é o campeão da sobrevivência em condições extremas. Ele pode suportar vácuo espacial, radiação intensa, temperaturas que variam de 272 graus a 150 graus e pressões 6 vezes maiores que as do oceano mais profundo. Sua estratégia é a criptobiose, um estado de animação suspensa onde seu metabolismo é drasticamente reduzido. Ele desidrata seu corpo, enrola-se em uma túnica protetora e entra em um estado de quase morte, podendo permanecer assim por décadas. Quando as condições se tornam favoráveis novamente, ele volta à vida. A imortalidade do tardígrado não é sobre viver para sempre, mas sim sobre adiar a morte indefinidamente em face de perigos catastróficos, uma lição valiosa sobre resiliência biológica. E o que dizer das lagostas e outros crustáceos? Embora não sejam imortais no sentido estrito, eles desafiam o envelhecimento de uma maneira única. Diferente da maioria dos animais, as lagostas não parecem envelhecer biologicamente. Elas continuam a crescer durante toda a vida e sua fertilidade não diminui com a idade. O segredo reside na sua capacidade de produzir telomerase, uma enzima que repara as pontas dos cromossomos, conhecidas como telômeros. Em humanos, o encurtamento dos telômeros está associado ao envelhecimento celular. Nas lagostas, a telomerase ativa evita esse encurtamento, o que teoricamente lhes permitiria viver para sempre, se não fosse por outros fatores, como doenças, predadores ou o estresse da ecdise, a muda de sua carapaça, que se torna cada vez mais arriscada com o tamanho. Nossa próxima gigante da longevidade é a baleia da Groenlândia, o mamífero que vive mais tempo no planeta. Com uma expectativa de vida que pode ultrapassar os 200 anos, estes majestosos habitantes dos mares árticos possuem mecanismos impressionantes de reparo de DNA e uma resistência notável ao câncer. Cientistas descobriram que seus genes estão adaptados para reparar danos celulares e combater doenças que seriam fatais para outros mamíferos. Suas adaptações ao ambiente polar, com um metabolismo mais lento, também contribuem para sua longevidade excepcional.
Finalmente, encontramos nos caracóis e lesmas, em certas condições, uma estratégia de sobrevivência que se assemelha a uma pausa no tempo. Durante períodos de seca ou escassez de alimentos, esses moluscos podem entrar em estivação, uma forma de hibernação prolongada. Eles se fecham em suas conchas ou se enterram, reduzindo drasticamente seu metabolismo e podendo permanecer nesse estado por anos, até que as condições melhorem. É uma forma de pausar a vida, aguardando por um futuro mais propício, mostrando que a vida encontrou diversas maneiras criativas de contornar os desafios da existência. Ao revisitar essas maravilhas da natureza, percebemos que a imortalidade, ou a longevidade extrema, não é um conceito único, mas um espectro de estratégias biológicas engenhosas. Desde a reversão do ciclo de vida da Turritopsis do Ernie até a resistência extrema do tardígrado, passando pela regeneração ilimitada da hidra e da planária, pela longevidade sem senescência aparente da lagosta, pela vida centenária da baleia da Groenlândia e pela estivação prolongada dos caracóis, cada espécie nos oferece uma janela para os segredos da vida e da morte. Não se trata de uma imortalidade no sentido funcional de viver para sempre sem morrer, mas sim de uma imortalidade biológica, onde o organismo pode escapar do envelhecimento ou da morte por períodos extraordinariamente longos, ou mesmo reverter seu processo. Esses seres nos ensinam que o envelhecimento não é uma fatalidade universal e que a regeneração vai muito além do que imaginávamos ser possível. As implicações dessas descobertas para a medicina regenerativa e a pesquisa em longevidade humana são profundas. O estudo das células-tronco da hidra, dos genes de regeneração da planária, dos mecanismos de proteção do tardígrado, da telomerase ativa da lagosta e dos reparos de DNA da baleia da Groenlândia pode nos fornecer as chaves para combater doenças degenerativas, reparar tecidos danificados e, quem sabe, estender a vida humana de maneiras que hoje parecem ficção científica. No entanto, a busca pela imortalidade humana levanta questões éticas e filosóficas complexas. Se a vida pudesse ser prolongada indefinidamente, como isso afetaria a superpopulação, a distribuição de recursos, o significado da vida e a própria essência da humanidade? A finitude da vida não é em si mesma um motor para a inovação, para o amor, para a busca de significado? Essas são perguntas para as quais a ciência ainda não tem respostas e talvez nunca as tenha completamente. A natureza, com sua sabedoria milenar, apenas nos mostra o que é possível, deixando para nós a tarefa de ponderar sobre o que é desejável e justo. Os avanços na pesquisa em longevidade, inspirados diretamente nesses animais, já estão moldando o futuro. Empresas de biotecnologia investem bilhões no estudo de telômeros, sirtuínas e vias metabólicas que regulam o envelhecimento. A medicina regenerativa busca replicar a capacidade da hidra e da planária para curar lesões da medula espinhal, regenerar órgãos e combater doenças como Alzheimer e Parkinson. A resiliência do tardígrado inspira o desenvolvimento de tecnologias de preservação de órgãos e tecidos. A natureza se revela mais uma vez como o maior laboratório do universo, oferecendo soluções que superam em muito nossa imaginação mais fértil. A importância da biodiversidade neste contexto é incalculável. Cada uma dessas espécies é um laboratório vivo, um tesouro de informações genéticas e biológicas que pode conter a chave para os maiores desafios da saúde humana. Preservar esses ecossistemas e as criaturas que neles habitam não é apenas uma questão ambiental, mas uma questão de futuro para a própria humanidade. Quem sabe quantos outros segredos de longevidade e regeneração ainda estão esperando para serem descobertos em profundezas oceânicas, florestas intocadas ou desertos inóspitos? Que esta jornada pelo mundo dos imortais tenha aguçado sua curiosidade e expandido sua percepção sobre a vida.
O Mundo Natural é um livro aberto, repleto de maravilhas que desafiam nossa compreensão e nos convidam a explorar. A vida, em suas múltiplas formas, é um fenômeno complexo, misterioso e infinitamente surpreendente. E a natureza, com sua capacidade de inovar e persistir, continuará a nos inspirar, mostrando que os limites do possível são muito mais fluidos do que jamais ousamos imaginar. O verdadeiro segredo da vida, talvez, não seja a imortalidade, mas a capacidade de se adaptar, de se transformar e de, a cada novo ciclo, encontrar uma nova forma de existir,